Tem mulheres que o mundo só entende quando elas somem. Mulheres que não gritam, não cobram, não fazem escândalo, mas que, quando vão embora em silêncio, deixam um eco que incomoda por dentro. No início, elas passam despercebidas. São chamadas de sensíveis demais, intensas demais, exageradas. São aquelas que amam com os dois pés no coração e entregam tudo o que sentem com uma sinceridade que assusta quem não está pronto para receber amor verdadeiro. E por isso, muitas vezes, são ignoradas, subestimadas, mal interpretadas, até o dia em que elas param de insistir, de explicar, de tentar, e simplesmente desaparecem, não com raiva, mas com uma paz que corta, com um adeus não dito, mas completamente compreendido. Carl Jung dizia que o encontro com a própria alma começa quando paramos de implorar para sermos compreendidos por quem não tem profundidade para nos enxergar. E essa mulher é exatamente isso. Ela vive o tempo todo entre duas dores, a de sentir demais e a de não ser sentida por ninguém. Ela carrega um tipo de amor que não se traduz em palavras. É gesto, é entrega, é presença. Mas quem está do outro lado, geralmente só percebe o valor quando já perdeu. No começo de toda relação, ela é aquela que mergulha de verdade. Enquanto muitos testam, ela confia. Enquanto outros jogam, ela se doa. Ela chega inteira. E por isso mesmo parece fácil demais. Porque num mundo acostumado à escassez emocional, gente disponível parece suspeita, parece frágil, parece carente. Mas o que ninguém vê é que essa mulher não se entrega porque precisa. Ela se entrega porque escolhe, porque acredita que o amor só vale a pena se for inteiro. E é exatamente por isso que quase ninguém sabe amá-la como ela merece. A verdade é que ela assusta. Assusta por não fazer joguinho. Assusta por responder com o coração. Assusta por enxergar o outro além da superfície. Assusta por dizer, estou aqui, sem esperar garantias. E quando ela não ama metade. Ela entra com presença, com cuidado, com fé e com a esperança silenciosa de que desta vez será vista. Mas quase sempre não é. Ela atrai gente que quer ser amada, mas não sabe sustentar a profundidade que ela carrega. Gente que se encanta com sua intensidade no começo e depois se sente sufocada por ela. Gente que diz que gosta de mulher verdadeira, mas foge quando encontra uma que sente de verdade. E ela percebe isso, aos poucos, a cada gesto ignorado, a cada ausência disfarçada de distração, a cada frase dita com frieza, como quem não entende o quanto doeu. Ela não reclama de imediato, ela aguenta, ela tenta entender, ela dá espaço, ela oferece mais, acreditando que talvez, se ela for boa o bastante, o outro fique. E é aí que ela se machuca. Carl Jung dizia que tudo o que negamos em nós, projetamos no outro. E o que acontece com essa mulher é exatamente isso. Ela passa a carregar o peso do outro. A culpa, a insegurança, o medo de amar. Ela sente tanto que tenta consertar o que não é dela. Ela se adapta, se diminui, se modela e, sem perceber, vai se afastando de si mesma, até o dia em que acorda. E o despertar dessa mulher não é explosivo, é silencioso, é como uma luz que se apaga, não porque faltou energia, mas porque ela entendeu que estava iluminando sozinha. Ela começa a responder menos, a aparecer menos, a tentar menos. Ela não explica o motivo. Ela simplesmente sente que já não faz sentido. E por isso, vai embora sem dizer nada. E é aí que o mundo desaba. Porque quem estava acostumado com sua presença constante, sente falta. Quem achava que ela sempre estaria ali, se perde. Quem nunca percebeu o quanto ela era especial, se arrepende, mas já é tarde, porque ela não volta mais, não por orgulho, mas porque entendeu que, para continuar, teria que se abandonar de novo, e ela já não aceita se perder por ninguém. É nesse ponto que a ausência dela começa a gritar.
nas mensagens não respondidas, nos lugares onde ela não está mais, na cama que ficou grande demais, nos dias em que o silêncio pesa mais do que qualquer palavra. Ela não faz alarde, ela não bloqueia, ela não ameaça, ela apenas some da alma do outro. E essa ausência é tão densa que vira arrependimento. Não um arrependimento qualquer, mas aquele que carrega a culpa de saber que se teve tudo e não soube cuidar. Carl Jung falava sobre o arquétipo da mulher que cura, mas que raramente é reconhecida no tempo certo. Ela aparece na vida de alguém como uma ponte, e quem cruza por ela, às vezes, só entende a travessia depois que chega do outro lado e percebe que ela ficou para trás. Esse é o tipo de mulher que ninguém sabe amar, porque ela não se molda ao mundo. Ela exige um tipo de conexão que só é possível com quem já mergulhou em si mesmo. E isso é raro. Ela vai embora sem dizer nada, mas leva com ela algo que nunca poderá ser substituído: a lembrança de como é ser amado com profundidade. E quem já sentiu isso, sabe, pode até encontrar outras mulheres, mas nunca mais vai esquecer aquela que se despediu com o olhar, aquela que foi embora com leveza e que, mesmo ausente, continua presente nos espaços onde deixou alma. Depois que ela vai embora, o mundo ao redor parece o mesmo, mas dentro de quem a perdeu, tudo mudou. Só que agora é tarde demais, porque essa mulher não volta. E o mais cruel é que ela nunca bateu a porta, nunca gritou, nunca ameaçou ir embora. Ela apenas foi, com aquele tipo de silêncio que nenhum homem esquece. E esse silêncio começa a fazer barulho, barulho por dentro, porque ecoa nos lugares onde antes havia atenção, presença, cuidado. E agora não há mais nada. Ela não responde com raiva, ela não manda indireta, ela apenas não está mais ali. E isso é muito pior. Carl Jung dizia que o que mais assusta o ego é o vazio deixado por algo que parecia garantido. E a ausência dessa mulher vira exatamente isso: um buraco interno que nada preenche. Ela sempre esteve presente, mesmo nos dias difíceis, mesmo quando não era bem tratada. Ela estava, ela ficava, ela tentava, e agora não está mais. E o mais doloroso é perceber que ela não foi embora por maldade. Ela foi embora por esgotamento. Esgotamento emocional, da alma, do corpo, do coração. Quem a perdeu começa a refazer os passos, a lembrar das conversas, dos alertas suaves, dos pedidos não ditos, dos olhares cheios de dor que ninguém quis decifrar. Tudo estava lá, mas ninguém quis ver, porque ela nunca quis que alguém se ajoelhasse. Ela só queria ser vista, ouvida, sentida. E agora que ela foi, cada ausência dela pesa como se fosse presença. Cada espaço vazio é habitado por lembranças que voltam com força. Ela era aquela mulher que cuidava em silêncio, que percebia o que ninguém dizia, que se doava até quando não recebia nada. E isso era confundido com fraqueza, mas era força. Era a força de quem ama de verdade, de quem sustenta laços com paciência, de quem entende que vínculos se constroem, não se exigem. E agora que ela se foi, tudo o que ela fazia parece ainda mais valioso, porque não está mais ali. Carl Jung falava que o inconsciente só reconhece o valor do que perdeu quando sente a dor da ausência. E quem perdeu essa mulher agora vive esse luto. Mas não é um luto qualquer. É um luto silencioso, profundo, difícil de explicar. Porque ela ainda está viva, mas já não existe mais dentro de quem a machucou. E ela? Como está depois da partida? Ela está se reconstruindo, mas não como quem quer voltar, como quem está encontrando sua própria versão novamente. Ela não se arrepende, ela não olha para trás, ela não pergunta se está sendo lembrada, porque ela entendeu que ficar tentando ser amada é o que a feriu por tanto tempo. E agora ela só quer paz. Ela não quer vingança, ela não quer respostas. Ela só quer se reencontrar com o que perdeu de si, quando tentou se encaixar demais nos outros. Os sinais da ausência dela são cruéis, não porque ela faz por mal,
mas porque o que ela representava, ninguém mais representa. Ela era um cuidado espontâneo, a ligação no meio do dia, a mensagem longa no momento certo, o gesto que vinha sem cobrança, o colo invisível quando tudo desabava. Agora não tem mais isso. E quem se acostumou com essa presença sente falta como quem sente sede, mas ela já não está mais disponível. Ela aprendeu que não pode salvar ninguém às custas da própria alma. Essa mulher agora escolheu o silêncio como cura, e nesse silêncio ela começa a florescer de novo. Longe de quem a fez duvidar do próprio valor, longe de quem confundiu profundidade com exagero, longe de quem não tinha estrutura para recebê-la como ela era. Ela agora se olha no espelho sem culpa. Ela sai sozinha e sente liberdade. Ela se ouve, sem precisar de validação. E quanto mais ela se escolhe, mais inacessível ela se torna para quem a subestimou. E quem ficou, vai tentando substituir, mas não dá. Porque toda vez que encontrar alguém que não sente como ela sentia, que não olha como ela olhava, que não cuida como ela cuidava, vai lembrar. E isso ninguém consegue apagar. Carl Jung dizia que, quando nos afastamos do que não nos ama de verdade, começamos a tocar a totalidade do nosso ser. E essa mulher agora está tocando isso. Ela não quer mais metades, não quer mais promessas, não quer mais desculpas. Ela quer verdade, ou nada. E é por isso que ela se retirou. Não porque cansou do outro, mas porque cansou de se cansar. Ela não vai contar para ninguém que superou. Ela não precisa. Ela não precisa ser vista para saber que está bem. Porque agora, quem a vê, percebe. Tem algo novo nela. Uma presença mais calma, um olhar mais centrado, uma ausência de urgência. Ela está diferente. Não porque quis mudar para chamar atenção, mas porque finalmente voltou a si. Ela é aquele tipo de mulher que depois que vai embora, nunca mais volta igual. E mesmo que volte um dia, nunca será com a mesma esperança, com a mesma entrega, com o mesmo brilho. Quem teve, teve. Quem não soube cuidar, agora sente o preço do silêncio. Depois que ela vai embora, algo muda para sempre. Não só para quem a perdeu, mas nela também. Ela começa a enxergar os vínculos com mais clareza, a sentir o que antes ignorava, a colocar o próprio bem-estar acima da expectativa de ser compreendida. E o mais impressionante é que, agora, ela não se protege com frieza. Ela se protege com consciência. Porque quem já se feriu tentando ser inteira para os outros, aprende a escolher com mais calma. Ela não fecha o coração, mas fecha a porta para tudo o que não vem com verdade. E isso muda tudo. Carl Jung dizia que a consciência emocional amadurecida é o que nos permite deixar de ser vítimas da repetição. E essa mulher, depois de partir, não repete mais. Antes ela insistia, voltava, se doava de novo, dava mais uma chance. Agora ela não tenta mais, porque entendeu que amor não é sobre merecimento, é sobre reconhecimento. E quem não a viu quando ela estava, não merece reaprender quem ela se tornou. Ela não é mais a mesma. E por isso, nem mesmo os homens que se aproximam agora conseguem se conectar com ela da mesma forma, porque ela não reage mais como antes. Ela não se empolga com promessas rápidas, não se ilude com gestos ensaiados, não se perde em expectativas. Ela observa, ela sente, ela percebe. E o mais forte, ela não confronta mais o que não faz sentido. Ela apenas não fica. É aí que começa o que ninguém entende. A mulher que antes era intensa, agora é seletiva. A que insistia, agora silencia. A que esperava, agora vai. A que pedia, agora se oferece apenas onde há espaço real. Ela não exige, ela convida. Mas se não for bem recebida, ela não volta. Ela aprendeu a respeitar a própria presença. E isso incomoda quem estava acostumado a tê-la disponível mesmo sem merecer. Agora, nos lugares onde ela entra, ela é percebida de outra forma. Não por aparência, mas por presença. Ela carrega aquela calma que só existe em quem já sofreu.
e transformou a dor em sabedoria. E é essa sabedoria que guia cada passo dela agora. Ela não precisa mais ser o centro das atenções, porque ela já não vive em busca de aprovação. Ela quer conexão, mas não força nada. Se não flui, ela não luta. Se não toca a alma, ela se retira, sem ressentimento. Carl Jung afirmava que quando uma mulher integra sua sombra, aquilo que ela escondeu para ser aceita, ela se torna livre. E essa mulher agora é livre. Livre da obrigação de ser boazinha o tempo todo. Livre do medo de não ser amada. Livre da necessidade de ser entendida por quem só olha com os olhos e nunca com o coração. Ela agora sabe que ser amada por inteiro começa por se amar inteira. E isso transforma tudo em volta. Porque agora ela não se aproxima por carência. Ela se aproxima por afinidade. Ela não busca alguém que a salve. Ela busca quem caminha ao lado. Ela não espera perfeição, mas exige coerência. E a parte mais linda é que ela não diz isso com palavras. Ela transmite com a postura, com o silêncio, com o tempo que não oferece a qualquer um. Para alguns ela parece distante, para outros misteriosa, mas para quem tem sensibilidade, ela é transparente. Ela já não usa máscaras, nem armaduras. Ela se mostra como é, mas só para quem tem estrutura para sustentar o que ela carrega. E quem não tem, se assusta, ou desiste, ou tenta diminuí-la para caber nos próprios limites. Mas ela não se diminui mais. A mulher que foi embora sem dizer nada agora chega com mais presença do que nunca. E isso gera impacto, porque ela já não precisa tentar ser notada. Ela é, não por esforço, mas por essência. E isso confunde quem só sabe lidar com mulher que grita, que cobra, que implora. Essa mulher não grita mais. Ela se afasta. E esse afastamento tem mais força do que qualquer discurso. Quem se aproxima dela agora precisa estar pronto para escutar o que ela não diz, sentir o que ela transmite e sustentar o que ela oferece sem desperdiçar, porque ela já não ama pela metade, mas também não ama onde não há profundidade. Ela se tornou imune a jogos, às manipulações emocionais, às promessas baratas, e isso não a tornou amarga, a tornou precisa. Carl Jung dizia que o feminino maduro não quer ser adorado, quer ser respeitado. E essa mulher agora exige esse respeito, sem precisar levantar a voz. É o tipo de mulher que chega em um lugar e muda o ambiente. Não pela aparência, mas pela energia, pelo silêncio, pela firmeza, pelo olhar que não acusa, mas não permite ser desvalorizado. Ela não briga mais para ser vista, porque agora só permanece onde é naturalmente enxergada. E quem a conheceu antes se espanta com a diferença. Ela está mais leve, mais calma, mais centrada, mas também mais distante de tudo o que já não vibra com a sua alma. E é por isso que, mesmo sem voltar, ela continua presente na mente de quem a perdeu. Porque o amor que ela entregou, ninguém mais entrega igual. E a mulher que se reconstrói em silêncio é impossível de esquecer. O reencontro com o passado não acontece quando ela responde uma mensagem, nem quando cruza com ele por acaso. Acontece dentro dela, no exato momento em que percebe que já não sente mais nada. Nem raiva, nem dor, nem vontade de reabrir o que já foi página virada. Ela não deseja mal, mas também não deseja mais estar. E essa neutralidade assusta, porque é um tipo de silêncio emocional que só existe quando a ferida já virou cicatriz. Carl Jung dizia que a alma só se liberta do apego quando aceita perder o que não a reconheceu. E essa mulher aceitou. Agora o amor dela não é urgência, é escolha. Ela não se entrega para qualquer elogio, qualquer presença, qualquer bom dia repentino. Ela escuta mais a energia do que as palavras. Sente o gesto por trás do ato. Percebe o interesse escondido atrás da atenção. E por isso, ela filtra. Não para se proteger do amor, mas para proteger o que construiu dentro de si depois que foi embora. Ela passou tempo demais tentando ser amada por quem só queria ser servido. E hoje, ela só se aproxima de quem ama com verdade.
e com presença. Ela não está mais disponível emocionalmente para recomeçar do mesmo lugar. Mesmo que alguém venha pedir desculpas, mesmo que diga que mudou, porque ela sabe que voltar para o que um dia a feriu é correr o risco de se perder de novo. E agora que se reencontrou, ela não troca mais essa paz por nenhuma migalha emocional. E esse reencontro com ela mesma transformou tudo. Ela agora ama com maturidade. Não idealiza, não espera, não tenta consertar ninguém. Ela não quer ser a razão de mudança de ninguém. Ela quer encontrar quem já tenha feito o próprio caminho. Quem esteja pronto para caminhar junto. Sem pressa, sem controle, sem jogo. E esse tipo de amor, só quem já quebrou a cara, muitas vezes, sabe valorizar. Por isso, quando alguém do passado reaparece, ela não se abala, porque sabe exatamente o que aquilo representa. Uma lição que já foi aprendida. Ela não responde com rancor. Ela não rebate com ironia. Ela apenas não retorna. E esse tipo de ausência é o que mais dói em quem a perdeu. Porque é limpa, é leve, é serena, mas definitiva. Carl Jung dizia que tudo o que reprimimos retorna distorcido. Mas essa mulher não reprime mais nada. Ela sente, mas não se aprisiona no sentir. Ela acolhe, mas não se curva. Ela ama, mas não se abandona. E isso faz com que sua presença se torne rara, porque é o tipo de mulher que só aparece uma vez e deixa um rastro impossível de substituir. Ela não está mais à disposição para reencontros disfarçados de saudade. Ela sabe que saudade não é motivo suficiente para reabrir o que já foi curado. E ela se curou, sozinha, na dor, na solidão, no silêncio de noites em que precisou aprender a se acolher, a se escutar, a se segurar, e ninguém viu isso acontecer. Mas agora todos sentem. Hoje ela não precisa de plateia. Ela precisa de profundidade, de verdade, de presença estável. Ela sabe que amar não é sobre intensidade que explode, é sobre constância que sustenta. E por isso, ela não se impressiona com reaproximações repentinas, com declarações rasas, com lembranças soltas lançadas em mensagens curtas. Ela quer mais, ou prefere ficar em paz. Agora o coração dela está em outro tempo. Não corre mais para se justificar, não acelera mais para responder, não se inquieta por sentir-se ignorada. Ela entendeu que o que é dela não se confunde, e o que se confunde nunca foi dela. Essa clareza é o que a mantém firme, mesmo quando sente falta, mesmo quando se lembra, mesmo quando algo dentro dela ainda guarda o cheiro do passado. Ela não nega que foi amor, ela apenas não o quer mais, porque o amor que machuca repetidamente deixa de ser amor, e ela já não se contenta com confusão emocional. Carl Jung dizia que o processo de individuação envolve abraçar o que fomos, aceitar o que somos e caminhar para o que ainda podemos ser. E ela está nessa fase. Não se envergonha do que viveu, mas também não carrega mais o peso disso. Ela caminha leve, porque o que havia para aprender foi aprendido. O que havia para sentir foi sentido. O que havia para amar foi amado. Mas agora, ela é outra. E essa nova mulher não chama a atenção pelo que diz, mas pelo que não precisa mais dizer. Ela impõe respeito com a postura, com o olhar firme, com a calma diante do caos, com a ausência de pressa. Ela não precisa se mostrar como mudou. A mudança está nos detalhes, no tom da voz, na maneira como não reage, no tempo que não oferece a qualquer um, na leveza com que diz não, na serenidade com que vai embora, de novo se for preciso. Ela é o tipo de mulher que desperta admiração depois da perda, e quem um dia achou que poderia tê-la para sempre, agora vive com a consciência de que ela não está mais acessível, porque quem amadureceu na dor aprende a proteger o que sente como se fosse sagrado. E ela é sagrada, por tudo o que aguentou calada, por tudo o que deu sem retorno, por tudo o que suportou sozinha, e por tudo o que construiu dentro dela mesma quando ninguém ficou. Ela não fez escândalo, não quebrou nada, não destruiu ninguém.
mas deixou um vazio, porque quando uma mulher vai embora em silêncio, depois de ter ficado por amor por tanto tempo, ela leva com ela algo que o outro achava que teria para sempre: o privilégio da presença. E é aí que tudo muda. Ela não disse adeus, mas o corpo já não volta, a alma já não vibra, o olhar não responde, e o coração já não mora mais ali. Carl Jung dizia que tudo o que tem valor na vida é conquistado por um alto preço emocional. E quem teve essa mulher, teve algo valioso demais, mas não soube cuidar. Agora tudo o que ela foi, vira memória. E isso pesa. Pesa nos dias em que o mundo parece igual, mas falta alguma coisa. Pesa nas conversas que antes eram profundas e agora são rasas. Pesa nas outras pessoas que chegam, mas não tocam como ela tocava. Ela se foi. E com ela, foi embora o amor mais sincero que aquele coração já recebeu. E o mais doloroso é que ela não deixou portas abertas. Ela não criou pontes. Ela não esperou. Ela apenas se escolheu. E quem sente falta hoje, sabe que perdeu não só uma mulher, mas uma chance, uma presença, uma conexão que poderia ter mudado tudo se tivesse sido reconhecida a tempo. Porque essa mulher era rara. Ela enxergava antes que alguém dissesse, acolhia sem perguntar, cuidava sem precisar ser solicitada. Ela era aquele tipo de amor que não gritava, mas preenchia, que não cobrava, mas se doava, que não manipulava, mas permanecia, mesmo quando tudo desabava. E quem não percebeu isso enquanto ela estava presente, agora sente falta de tudo isso na ausência. Carl Jung falava que o reencontro com a alma acontece no silêncio da dor. E é nesse silêncio que ela deixou a marca mais profunda. Ela não precisa estar para ser sentida, porque o que ela foi, fica. Fica no perfume que ninguém mais usa, na risada que não se escuta mais, na escuta que ninguém oferece, no toque que não reaparece, na segurança que ninguém mais transmite. Ela foi embora sem dizer nada, mas deixou tudo. Agora ela vive outra história. Não precisa mais olhar para trás. Não busca mais recomeços. Não abre mais exceções. Ela entendeu que tem gente que só a reconhece quando já não tem mais acesso. E que esse tipo de gente não merece reentrar. Ela não tem pressa para amar de novo. Ela não tem medo de ficar só. Ela não tem carência disfarçada de paixão. Ela tem presença, consciência e um tipo de força que só quem se reconstruiu por dentro conhece. E isso assusta quem ainda vive no jogo, na dúvida, na tentativa de domar com ausência, provocar com silêncio, testar com orgulho. Com ela, nada disso funciona mais, porque ela já entendeu que não precisa provar nada para ninguém. E quem não vê seu valor de imediato, simplesmente não é digno de tê-la. Ela agora sorri diferente, fala com mais calma, chega com mais leveza, escolhe com mais critério. Não se trata de medo, se trata de maturidade emocional. E essa maturidade filtra tudo, filtra conversas, companhias, ambientes e, principalmente, vínculos. Ela agora só se liga a quem vibra na mesma frequência. Se não houver verdade, ela não permanece. Se não houver entrega, ela não insiste. Se não houver presença, ela se retira. E essa postura faz com que até quem não viveu com ela sinta sua força. Porque a mulher que aprendeu a se bastar não precisa mais ser amada para se sentir inteira. Carl Jung dizia que a individuação é o caminho de retorno ao próprio centro. E ela voltou para o centro dela. Agora, tudo o que não gira em torno da verdade cansa. Ela não quer mais promessas, quer ações, não quer mais palavras bonitas, quer presença real, não quer mais quem a admire de longe, quer quem fique, nos dias fáceis e nos difíceis também. E ela espera isso em silêncio, porque quem sabe o que merece, não precisa mais pedir. Hoje, se cruzar com alguém do passado, ela vai sorrir, não com ironia, mas com gratidão, porque foi exatamente ali, naquele ponto de dor, que ela despertou. E agora, ela só floresce. Floresce em paz, em si, por si, com leveza. E quem a vê assim,
Fica com a sensação de que perdeu algo precioso. Porque perdeu. Perdeu a mulher que lutava, que explicava, que insistia, que ficava, mesmo quando tudo a empurrava para longe. Ela foi embora em silêncio, mas o impacto disso foi ensurdecedor. E ninguém que passou por isso sai ileso. Essa mulher não é lembrada por exagero, mas pela ausência que deixou, pela forma como amou, pelo quanto foi inteira, pelo que sustentou em silêncio, pelo que não cobrou, mas esperava, pelo que merecia, mas não recebeu. Ela é o tipo de mulher que muitos querem reencontrar, mas que só existe uma vez. Depois que ela vai, nunca mais volta igual. Se esse vídeo te tocou, deixa seu like e se inscreve no canal. Talvez você também seja esse tipo de mulher, a que muitos só conseguem amar depois que já foi embora. Mas agora é tempo de se amar primeiro. Tempo de construir uma vida onde não seja preciso fugir para ser respeitada. Tempo de fazer do silêncio a sua maior resposta.